A dívida pública brasileira deve fechar 2017 entre 3 trilhões 450 bilhões e 3 trilhões 650 bilhões de reais. É muito dinheiro. E quando se faz uma comparação com o produto interno bruto, o total de bens e serviços produzidos pelo país, os números também assustam. A dívida pública terminou 2016 pesando 70% do PIB. Um estudo publicado recentemente pelo Senado faz uma análise do tamanho do crescimento e se o país suporta uma dívida pública dessa magnitude. O autor do estudo é Josué Pellegrini, doutor em economia pela Universidade de São Paulo e consultor do Senado na área de política econômica. Vamos conversar agora ao vivo com ele. Josué, muito bom dia. Bom dia, Adriana. Josué Pellegrini, quando se fala de dívida pública e tentando aí fugir do economês, o que o cidadão pode entender do que se trata? Bom, dívida pública são todos os compromissos, obrigações que o governo tem junto à sociedade, né? O governo federal, estadual e municipal, se você está considerando a dívida como um todo. Né? E tem também a questão da dívida bruta e líquida, né? Se você está desconsiderando os ativos ou não, né? No momento, o conceito mais apropriado é o de dívida bruta, né? Considerando o total desses compromissos, que no final de 2016 chegou a 4,4 trilhões de reais. Então, os entes públicos têm uma dívida e eles ficam rolando essa dívida e incentivando as pessoas a comprarem papéis da dívida para financiar essa dívida. Seria essa a lógica? Exatamente. São 4,4 trilhões, né? Grande parte disso são títulos públicos, né? Cerca de 90% disso, somando as operações compromissadas do Banco Central, elas são de títulos públicos que são rolados regularmente no mercado, né? Então ele precisa estar permanentemente em condições de estar fazendo esse refinanciamento, né? A juros e prazos razoáveis, né? O que é uma tarefa difícil, né? Bom, quando uma família gasta mais do que ganha, ela vai adquirindo uma dívida. A dívida vai aumentando se ela não conserta a situação. Em 3 anos, pelo que eu vi no estudo que você publicou, Josué, entre 2014 e 2016, a dívida pública subiu de 51% para 70% do PIB, mais ou menos. Quais os efeitos para a sociedade de uma dívida pública pesada, como a gente tem agora aqui em nosso país? Olha, justamente essa questão de ter que estar refinanciando uma dívida desse tamanho, né? Além de estar financiando também o déficit público, né? Que vai acrescentando, juntamente com os juros, mais novos aumentos nessa dívida pública. E isso, por exemplo, tem vários efeitos sobre a economia, mas só para pensar em um deles, isso leva uma pressão permanente da taxa de juros a um nível elevado, né? O que encarece o crédito da economia, o crédito das empresas, o crédito ao consumo e o que acaba, de certa forma, reduzindo o crescimento que a economia poderia obter, afeta a produção, afeta o emprego, né? Só para falar de um dos encadeamentos possíveis, né? Então, por exemplo, Josué, o governo precisa rolar a dívida, porque o governo não paga a dívida está aí, ele precisa rolar por meio da emissão de papéis, incentivando as pessoas a comprarem esses papéis. Agora, para tornar os papéis atrativos, para que a população possa comprar esses papéis, tem que pagar juros bons por esse papel. Ou seja, exatamente, as pessoas vão ter uma remuneração por esses papéis. E aí, então, o governo tem que subir os juros para tornar os papéis atrativos e assim conseguir empurrando a dívida pelo infinito. Seria isso? Exatamente. Ele tem que manter a taxa de juros em níveis atrativos, né? Se eventualmente o Banco Central, que também regula os juros para combater a inflação, se eventualmente ele pudesse
reduzir a taxa de juros a níveis mais baixos, porque a inflação está comportada, chegaria a um patamar que ele não poderia abaixar mais, porque tem essa necessidade permanente, né, de estar refinanciando essa dívida e estar também tendo que cobrir o déficit das contas do setor público todo ano, né? Nós estamos conversando com Josué Pellegrini, doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, consultor do Senado na área de Política Econômica. Ele é autor do estudo Dívida Pública Brasileira, Mensuração, Composição, Evolução e Sustentabilidade. José, uma pergunta aqui, porque pelo que eu vi aqui no estudo e pelos que os indicadores mostram, a nossa dívida pública está em 70% do produto interno bruto, mais ou menos. Qual seria o limite de relação dívida-PIB que um país pode suportar? Olha, essa é uma pergunta fundamental, tá? Infelizmente, ninguém sabe dizer ao certo, né? Esse patamar de dívida de 70%, ele é elevado pelos padrões históricos do Brasil, né? E também é elevado para o padrão internacional. Pegando os dados do FMI, que trata de todos os países, ou pelo menos um grupo de países emergentes, né? O Brasil é uma das dívidas mais elevadas que tem no mundo e com tendência de ser a maior, né? Então, o país está testando, entrando numa zona, digamos, desconhecida, né? Não só pelo seu padrão histórico, mas em relação ao comportamento internacional, né? Em comparação aos outros países. Então, justamente por estar nessa região desconhecida e não se saber ao certo qual é o limite possível, é que são necessárias tomar as medidas para que a dívida, ela pelo menos sinalize uma trajetória que tenda para um nível não muito distante do atual, né? Justamente para não ficar correndo o risco, né, de estar caminhando aí numa zona desconhecida, tanto na experiência brasileira quanto na experiência internacional. Eu digo experiência internacional de países emergentes, né, países não em desenvolvimento, não os países desenvolvidos, que podem trabalhar em outros patamares, né? Exato. Por exemplo, temos a Alemanha, que tem uma dívida pública elevada, e cerca de 80% do PIB. Agora também tem a Grécia, que já quebrou e teve uma dívida aí, se eu não me engano, de 180%, 170% do PIB. Ou seja, se o país ficasse o ano todo só produzindo e pagando dívida, não conseguiria pagar a dívida no prazo de um ano. Você falou, Josué, da questão aí de pelo menos não piorar o quadro. Como é que entra nessa questão o novo regime fiscal? Porque esse novo regime fiscal veio dessa chamada PEC do teto dos gastos, aprovada pelo Congresso no final do ano passado, que limita as despesas públicas pelos próximos 20 anos. Esse novo regime fiscal pode colocar um freio no aumento da dívida pública brasileira? Sim, ele é uma medida de extrema importância, inédita, que foi adotada no Brasil, ao tentar manter o valor real das despesas primárias, né, do governo federal. Mas em que pese isso, ela, pelo menos nos próximos anos, ela por si só não basta, né? Tem primeiro o desafio de conseguir manter o valor das despesas em termos reais ao longo do tempo, né? Exige medidas complementares, como por exemplo a reforma da Previdência, né? Mas mesmo mantendo a dívida em termos reais, vai depender do comportamento da Receita, né? Se a Receita não tiver um comportamento favorável, pode ser que não seja possível cumprir as metas, né, de primários que foram estabelecidas, né, na LDO para o setor público e em particular para o governo central. São essas metas que possibilitariam o alcance delas, que possibilitaria que se conseguisse aquela trajetória da dívida, né, um patamar, embora maior que o atual, mas pelo menos não tão distante do patamar atual, né?
Então, esse é o desafio agora, fazer com que se consiga cumprir, né, uma emenda constitucional 95, limitar o valor da reserva de despesas, mas mais ainda, alcançar as metas que foram estabelecidas na LDO, né, que pode não ser cumpridas apenas com o atendimento do quesito lá da emenda constitucional 95, né? Então, pelo que eu estou entendendo, o novo regime fiscal, com base aí na PEC do teto dos gastos, diminui a velocidade do aumento da dívida, mas não interrompe o aumento da dívida aí no longo prazo. Não é suficiente, aí pelo menos nos próximos anos, né? A duração da PEC, ela é da emenda constitucional, agora a emenda constitucional, né? Ela é de 20 anos, né? Então, dependendo do comportamento da Receita, ao longo do tempo, ela por si só pode permitir dobrar a dívida mais lá para frente. Mas nos próximos anos, ela por si só não basta. Depende muito do comportamento da Receita, né? Que por sua vez tem a ver com o crescimento da economia, né? Tem a ver com o desempenho das receitas que não são recorrentes, são chamadas ditas extraordinárias, que são um pouco imprevisíveis, né? Então depende desse conjunto de fatores, depende também de um cenário que não seja um cenário ruim do ponto de vista da economia internacional, do ponto de vista interno também, especialmente do quadro político, né? Então depende desse conjunto todo de fatores para que se possa ter um bom desempenho fiscal nas contas, né, anuais e com isso conseguir essa trajetória tão desejável para a dívida, né? De encontrar um patamar aí não muito distante do atual nos próximos anos, né? Pois é, então todos esses assuntos são tratados no estudo Dívida Pública Brasileira, Mensuração, Composição, Evolução e Sustentabilidade. Esse estudo está publicado na página da Consultoria do Senado, senado.leg.br/estudos. Eu li aqui esse trabalho do Josué Pellegrini, recomendo não só para os economistas, mas para todo cidadão, porque quem quer comprar uma geladeira e vai fazer um financiamento, comprar um carro, fazer um financiamento, aplicar o dinheiro no CDB, no fundo de investimento, também é afetado pelo crescimento da dívida pública brasileira. Daí porque você também pode conhecer mais sobre esse assunto lendo o estudo do Josué Pellegrini, que é consultor aqui do Senado. Josué, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo estudo, bom dia para você. Bom dia para você e para os ouvintes da Senado.